Então, Jones, a comparação da economia dos Estados Unidos com a da Argentina, eu entendo o ponto, é válida a comparação, mas é um pouco precipitada, né? Não, a economia americana não está indo para o mesmíssimo abismo e na mesma velocidade que a economia da Argentina, em que pese, sim, existirem políticas ali semelhantes. E aí eu dividiria o fenômeno, para tentar explicar, em dois, né? Uma parte que é uma parte mais estrutural e outra parte que é uma parte mais conjuntural. A parte estrutural é algo que muita gente que dormiu no ponto não quis entender, uma revolução silenciosa, de certa forma, que aconteceu nas últimas décadas dentro do Partido Democrata. A esquerda americana hoje ela se radicalizou de uma forma impressionante. Então, para dar um exemplo, se o JFK, né, se Kennedy passe aos vivos hoje e olhasse para o partido dele, ele ia sair, ia se filiar ao Partido Republicano e seria chamado de ultraconservador de extrema-direita pelos seus pares. Vamos lembrar que JFK era um anticomunista, católico, defensor da redução de impostos e do livre mercado. Então, hoje, quem dá o tom do Partido Democrata é o Bernie Sanders, é a Alexandria Ocasio-Cortez. E aí, quando o Joe Biden vence, muita gente achou assim, então vem a velha guarda. É o Partido Democrata mainstream, afinal de contas, o cara foi um senador nos últimos 784 anos de existência, né, e não fez nada. Então, não tem susto. Lê de engano. Né? E o século no Senado apagado, mas não é ele no governo de fato, é o Partido Democrata. E ele precisa acender velas para esses radicais. Então existe ali uma questão mais estrutural, placas tectônicas se moveram, e hoje em dia o Partido Democrata parece mais o PSOL do que o PSDB. Esse que é o ponto. Então eles estão adotando medidas que eles acreditam que funcionam e que são essa receita mofada, anacrônica do nacional desenvolvimentismo. Né? Pau na máquina, o governo gasta, a cultura não tem problema porque volta, distribui recursos e como é que paga isso? Taxa os ricos e por aí vai. É todo receituário da brasileira e latino-americana que nunca funcionou. Então essa é a parte mais estrutural. A parte estrutural, a parte conjuntural, desculpa, ela tem um pouco a ver com economia, né? E aí a gente tem que levar em conta que vários países no mundo inteiro estão tendo que, de alguma forma, que flexibilizar suas ortodoxias. Né? Porque medidas insanas, radicais e autoritárias foram tomadas, lockdown, fecha tudo, dá cheque do governo para as pessoas ficarem em casa, e achando que isso não teria consequências. E óbvio que isso teve consequência. Então, existem várias formas de se fazer isso. Eu acho que o governo brasileiro, por exemplo, o governo Bolsonaro, mostrou como é a forma mais responsável de fazer isso. Por isso o Fiuza mesmo apontava, acho que com muita propriedade, que o Brasil se destaca positivamente perante o resto do mundo, nesse aspecto econômico. E outros fizeram de maneira atabalhoada e emitindo como se não houvesse amanhã e já em cima de uma situação mais delicada, né, de populismo, de medidas de congelamento, de políticas inflacionárias em geral. E aí é jogar lenha na fogueira, é jogar gasolina no fogo. Então, a Argentina já vinha numa maré de problemas estruturais muito grande, aí chega lá o governo lulista e faz exatamente isso. Né? Finge que não existe o amanhã, congela a coisa, proíbe exportação daquilo, não sei o quê, e enquanto isso sendo muito elogiado por economistas, por artistas e jornalistas, que estava seguindo a ciência e que ali sim havia um presidente. Né? E as pessoas que estudaram um pouquinho mais de história alertando que ia dar ruim, né? Ia bater no muro e ia cair no abismo, dito e feito. Nos Estados Unidos, como tem muita gordura para queimar, é um país muito rico, com um dinamismo de mercado muito sólido e tudo, não é trivial destruir, mas o Joe Biden está tentando. E aí a gente lembra exatamente do período de um outro presidente tão medíocre, tão fraco quanto Biden, que era o Jimmy Carter. E ali foi exatamente a crise do petróleo, a estagflação,
um período que o Paul Volcker, como presidente do Banco Central americano, do Fed, teve que subir juros para mais de 20%, ele que foi apontado pelo Reagan, né? E vieram várias crises depois em vários países, porque tinham se endividado muito, e quando os Estados Unidos colocam os juros nesse patamar, existe uma fuga de capitais para flight to quality, que eles chamam, né? Vai para países mais seguros, sai de países mais emergentes, ousados e esquisitos, do ponto de vista até de segurança legal, jurídica. E aí tivemos lá várias crises. Crise da tequila começou, México, depois a própria Argentina, Brasil, Rússia e tudo mais. Então, as sementes foram plantadas lá no final da década de 70, né? E ali viveu-se um período de estagflação muito, muito ruim, que é você ter uma inflação elevada, mais de 10%, com a economia em recessão, né? Ou seja, o sujeito não consegue emprego e o pouco que ele tem de dinheiro está sendo corroído pelo aumento de preço generalizado. Então, é o pior cenário que existe. E a mentalidade do Partido Democrata hoje é que isso é um problema sempre de demanda. Eles não entendem supply side economics, eles não entendem microeconomia austríaca, nada disso. Eles acham que se o Estado suprir essa falta, gastando o que não tem, tirando de quem tem mais, se endividando ou ligando a impressora de crédito e moeda, tudo vai ficar bem. Porque aí vai, na frase do ex-presidente Lula, né, você vai fazer a roda da economia girar. Eles acham que descobriram um moto perpétuo. Você dá dinheiro para o povo vai consumir produção e vai gerar, por sua vez, emprego. Então, pronto, acabou o problema de miséria no mundo. Não dá para entender continentes como África e América Latina tão pobres, porque é só imprimir e distribuir que todo mundo vai gastar e pronto, todos vão ser felizes. E é assustador pensar que o Partido Democrata e o presidente que está na Casa Branca hoje esse tipo de pensamento. Então, assim, é temerário. Eu quero crer que existam mecanismos mais robustos de freios Unidos, que não vai ser tão trivial latinizar os Estados Unidos. Mas a tendência que eu tenho visto é a de, por liderança do Partido Democrata, transformar os Estados Unidos cada vez mais numa espécie de republiqueta latino-americana. Conversei, inclusive, nesse 7 de setembro, pela parte da manhã, recebi um jornalista americano do Texas, que mora em Nova York, e ele é um brasilianista. Ele já viveu no Brasil, já cobriu Dilma e tudo, fala muito bem português, inclusive. E a gente conversava sobre isso. Ele queria saber mais ali da minha opinião sobre o 7 de setembro, sobre o Brasil, eleição. Só que no final ele quis saber minha opinião sobre os Estados Unidos, sabendo que eu moro lá há 7 anos e tudo. E eu falei, estou muito preocupado, Brian. E ele disse, eu também. E ele é um democrata. Ele disse, o que está acontecendo não é razoável. Joe Biden tem feito coisas preocupantes, um discurso de desunião, uma política um tanto irresponsável, né? E concluímos exatamente isso com que eu abri a minha fala sobre esse assunto. Se JFK voltasse à vida hoje, ia ficar desesperado com o rumo do seu partido e do seu país, porque muita influência do seu partido tem sido realizada nas últimas décadas, infelizmente.